Fala, meu amigo trader, minha amiga trader. Estamos aqui para mais um episódio do primeiríssimo clube do livro do mercado financeiro. Livro escolhido por vocês aqui, ó, O Melhor Perdedor Vence. Nós estamos aqui para mais um episódio. Episódio 2 é a parte 2, né, desse clube do livro. E é muito satisfatório, muito feliz, feedbacks maravilhosos aí compartilhados por vocês. E já peço de antemão. Primeiro clube do livro do mercado financeiro, gratuito. O mínimo que vocês têm que fazer, galera, é deixar o like e compartilhar aí com aquele amigo, com aquela amiga. Então já deixa o like aqui, tá vendo que eu tô virando YouTube mesmo, pedindo like e tudo. Então, galera, tamo junto, vamos pra cima. Vou beber um pouco de água aqui pra gente poder continuar. Vamos lá então, falar sobre O Melhor Perdedor Vence, a segunda parte do nosso clube do livro aqui, segundo vídeo. Primeiro vídeo a gente trouxe os primeiros capítulos, que foram a introdução, o jogo da mentira, o pregão. E neste a gente vai falar aqui sobre Todos São Especialistas em Gráfico e a maldição dos padrões. Excelentes reflexões temos aqui para hoje. A iniciar aqui pela reflexão do primeiríssimo capítulo que a gente vai trabalhar nesse vídeo de hoje, que é Todos São Especialistas em Gráfico. Ele já traz aqui logo de cara: eu sei, sem sombra de dúvida, que um especialista em gráficos não equivale a um especialista em trading. Olha a pedrada, viu? Muitos de meus amigos traders montaram bibliotecas impressionantes e adquiriram conhecimentos sobre indicadores técnicos bastante conhecidos e outros nem tanto assim. Mas isso não foi revertido em mais lucros. Quando se trata de gráfico, menos pode ser mais. Eu acho que alguém que vocês conhecem, que está do outro lado da tela aqui, fala isso com vocês, viu? Os gráficos podem ser muito simples ou muito complicados, é cada um que vai escolher. Parece haver uma tendência entre os traders de fazer com que os gráficos pareçam mais difíceis do que eles de fato precisam parecer. Eu gosto muito de falar sobre isso porque a galera vê meu gráfico limpo e fala, SMC, gráfico limpo, sem indicador e tal. E eu falo que quanto mais limpo sempre esteve meu gráfico, mais fácil foi a minha tomada de decisão. Às vezes a pessoa enche ali o gráfico de indicadores, a pessoa bota ali muitas informações na tela que, ao invés de facilitar a sua tomada de decisão, vai dificultar. Porque o indicador fala A, outro indicador fala B, outro indicador fala Z, e aí você vai optar pelo quê? Qual indicador está falando? Então você precisa ter muita atenção quando a gente fala sobre isso, porque às vezes a pessoa fica sempre naquela perspectiva, tomei um stop, e a gente tá falando no vídeo passado, né? Tomou um stop, quer procurar outra coisa, quer procurar a grande novidade, ou o incremento que vai fazer com que o seu operacional fique perfeito. Não existe isso de operacional perfeito. Você, como trader, que vai cada vez ficar mais capacitado e vai fazer o que você tem que fazer no mercado, que é extrair dinheiro e não focar em taxa de acerto, não focar em padrões específicos ou incrementos gráficos que tendem a te dar ali o operacional perfeito. Não é esse o seu foco. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Quanto menos, melhor. Em tudo eu falo quanto menos tempo operando, melhor. Quanto menos informações no gráfico, melhor. Por quê? Porque você precisa focar naquilo que realmente importa, que é a sua tomada de decisão. E se você coloca muita informação, complica muito a sua tomada de decisão, certamente ela não vai ser facilitada. Vamos lá ver o que ele fala mais. Inúmeras pessoas ficam surpresas, principalmente os novatos, quando veem os gráficos em minhas telas. Ó, ele falando da tela dele. Na minha também é assim, viu? Pouquíssima informação. Não há um único indicador neles. Nenhum. Posso ser antiquado, mas não preciso dessas ferramentas extras. Meu trabalho como trader é encontrar configurações de trading de baixo risco. Minha abordagem de trading não está centrada em nenhuma outra ferramenta além do próprio preço. Todos os indicadores são construídos mais ou menos com base no tempo e no preço. E aí eu vou falar minha perspectiva, né? Ele até finalizou falando com base no tempo, ou no tempo e preço, né? E início ele tinha falado aqui só sobre preço. Minha base operacional de tomada de decisão é tempo e preço. Principalmente tempo, como o próprio ICT, o mestre diz, tempo mais importante que preço. O que isso significa? Você precisa saber o que fazer na hora certa e no preço que, entre aspas, te interessar. Então você marca as regiões, que é o que eu marco, tudo manualmente. Às vezes as pessoas perguntam, vale, por que você não usa um indicador para marcar ali o FBG, o order block? Eu prefiro marcar manualmente. Com a minha leitura, a minha percepção, quando você usa esses indicadores, você enche a tela, order block, FVG, marcado para tudo que é lado. E aí, qual que é o válido? Qual você deve considerar? Então, tudo isso impacta na sua tomada de decisão. Por isso, menos é mais. E como o próprio Tom trouxe aqui, tempo e preço. Mesma coisa que o ICT e que eu falo para vocês, gente. O foco é tempo e preço. Vocês vão ver como isso impacta e muda totalmente
a leitura de vocês. Menos é mais. E aí ele traz aqui um complemento, né, a essas informações. Acredito de verdade que aquilo que separa 1%, lembra do 1% que a gente falou no vídeo passado, dos 99%, é como eles pensam e o modo como eles lidam com as suas emoções quando estão fazendo trading. Isso não quer dizer que não haja mérito em aprender a arte da leitura dos gráficos. Claro que há, né? Eu sei por experiência própria que é imprescindível para a minha tomada de decisão saber a leitura do gráfico, mas isso é apenas uma pequena parte de todo o contexto que envolve o trading. Então, há muito por trás daquele gráfico. A gente fala dos algoritmos, das intervenções manuais, de tudo isso aí, como isso impacta na movimentação do gráfico. O que você tem que fazer? Você tem que saber identificar o melhor momento para operar. Isso é muito mais importante do que a entrada propriamente que você vai fazer. Como eu falo, né, o seu modelo operacional, o seu gatilho, o seu modelo de entrada é a cereja do bolo. O que está por trás desse contexto sempre tende a ser muito mais importante. Por isso, as pessoas que sabem ler o contexto corretamente, elas têm melhores resultados, mas não é só isso não, a gente vai prosseguir. Ele fala, você pode ser um verdadeiro mestre do trading, sabe tudo da técnica. É SMC que você opera? Domina tudo. É análise técnica que você opera? Sabe todos os padrões, sabe todas as leituras? Domina. Mas na hora da prática, você pode morar na casa que desejar, ter os carros que deseja, mas você precisa acreditar em mim quando eu digo que para conseguir o que almeja, você precisa pensar como aquele 1%. Na verdade, você nem precisa pensar como esse 1%, talvez, né? Basta pensar o contrário do que 99% das pessoas pensam. Então, você vai falar, eu penso como 1%, às vezes seu pensamento é só um pensamento técnico específico, que lida corretamente de uma forma ao contrário do que 99% das pessoas que perdem dinheiro fazem. Então você foca naquilo que você tem que fazer. Foca em respeitar o gráfico, foca em operar no tempo certo, foca na região, lida bem com o seu comportamento e, sobretudo, o seu gerenciamento de risco é respeitado. Então, se você faz isso, meu amigo, minha amiga, você está ali entre os 1% do mercado financeiro. E se você já faz isso e ainda não está entre esses 1%, saiba que você está no caminho, logo chegará. E aqui vem uma parte do livro que eu gosto pra caramba, que me influenciou muito, essa passagem, esse tipo de pensamento que o cara traz aqui. E eu vou explicar para vocês. Tom, ele fala que ele foi num evento, né, no espaço VIP, foi até um torneio de tênis em Wimbledon. E ele encontrou Luke Donald. Ele era um dos melhores jogadores de golfe do mundo na época. E aí ele teve ali aquele momento na área VIP com o Luke. Aí ele falou, né, o Luke, sei lá. Ele falou, né, que Luke era um homem de fala mansa, bastante educado, e que quando eles estavam conversando, ele falou sobre Tiger Woods, que dizem ser o melhor jogador de golfe de todos os tempos, né, o Pelé dos golfes. E ele fez uma pergunta bem direta sobre Tiger, né, ele falou assim, Tiger Woods joga golfe melhor do que você? Ele perguntou para Luke. E aí eu achei a resposta dele tão incrivelmente perspicaz que nunca a esqueci. E eu, quando li isso aqui, também nunca esqueci essa resposta. Olha o que Luck diz pra ele. Não acho que Tiger seja um jogador de golfe melhor do que eu. Se você avaliar quão bem jogamos ou quão longe acertamos a bola. Mas Tiger Woods tem uma habilidade incrivelmente de esquecer seus erros e seguir em frente. Por exemplo, podemos ter jogado no dia 15 e ambos terem dado um putt ruim. No dia 16, assim que começamos a jogar, é como se Tiger tivesse limpado sua mente completamente de tudo que aconteceu no dia anterior. Ele fica totalmente focado no momento, naquele dia, naquela próxima atacada. Ele esquece que ele foi mal no dia anterior. Eu, por outro lado, ainda terei que lidar com o meu erro do dia anterior e isso afetará meu desempenho no dia seguinte. Essa é uma visão astuta de que, de fato, o que separa os melhores em determinada área é a mente e o que ele processa em determinado momento. Isso aqui mudou para mim completamente a minha forma de ler o mercado, de entender o gráfico quando eu li isso aqui. Eu já me vi nessa situação e acredito que muitos de vocês também, de ficar ali, né, remoendo, ou uma operação que deu stop no dia anterior, e às vezes a operação dentro do operacional, você fica com aquilo na cabeça, poxa, tomei stop, o operacional não pagou ontem ou nessa semana, e aí eu não tô conseguindo ter resultado, e aí o que eu faço? Aí vai operar no dia seguinte, carrega resquícios de algo que não faz parte daquele dia. E não faz parte, né, daquela sua análise, não faz parte daquele gráfico, não faz parte de nada. Mas você carrega isso na sua tomada de decisão e isso impacta negativamente demais. Eu já agi assim lá no passado. E aí quando eu li isso no livro, para mim foi impressionante. E essa perspectiva que traz o Luck aqui sobre ele jogando com o Tiger Woods, falando que tecnicamente os dois operam da mesma forma, jogam da mesma forma, é espetacular, porque o
o que determina o que faz de um dos melhores de todos os tempos e o outro, entre aspas, né, apenas bom, é exatamente o fator comportamento e mentalidade. E é muitas vezes isso que no trading faz total diferença entre o operador que é espetacular, o que é bom e o que só toma stop. Pode ver, aquele que é bom, aquele trader bom, ele opera sempre fazendo aquilo que precisa ser feito, independentemente do dia anterior, se foi bom, se foi ruim, se foi nada, ele foca no momento, foca operação por operação. Aqui ele tá falando de o dia anterior, mas muitas vezes o stop que você toma no próprio dia, eu vou estabelecer ali 2 ou 3 stops no dia. Aí você toma o primeiro stop. As suas operações seguintes são determinadas pelo stop que você tomou, quando na verdade uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra. Aí você pode se perguntar, Vale, como é que isso pode acontecer? Às vezes você entra na operação, poxa, você normalmente busca 3-1. Aí você entrou na primeira, tomou stop. Quando você entra na segunda, ao invés de buscar o seu 3-1, o que é que muita gente faz? Chega ali, quando der 1-1, passar de 0-0 ali, eu protejo a operação, eu já saio ali. Por quê? Porque aí se essa operação não pagar, eu pelo menos não tô no stop. E aí o que acontece? Aí essa operação, a primeira deu stop, a operação pagaria 3-1, mas a pessoa saiu ali no 1-1, 1 e pouco para 1, tá levemente positivo. Aí fala, poxa, perdi de estar no gain aqui, finalizar o dia, vou pegar mais uma. Aí vai pegar essa outra operação, a operação vai dar stop. O que acontece? Vou pegar mais uma, porque eu tava no 0-0, agora tô no negativo, e aí desembola um monte de comportamentos extremamente negativos. Eu já pensei assim e sei que muitos de vocês até hoje ainda pensam. Então, não leve o resultado de dias anteriores para a frente do gráfico quando você vai operar. Não leve o resultado da operação anterior para a operação quando você vai operar. Cada trade é um trade, você precisa pensar com técnica única e estritamente. Essa tem que ser a sua tomada de decisão. Vamos lá, dá prosseguimento. Tem mais, o que aqui hoje é reflexão, cada paulada que a gente tem hoje aí, vamos nessa. Ele fala sobre medo. Uma vez vi uma citação que me fez abrir um sorriso. Tudo que você sempre vive e quis está do outro lado do medo. Entretanto, o medo precisa estar efetivo em nossa vida. O cérebro humano é um produto de milhões de anos de evolução e somos programados ao longo desse tempo com instintos que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver. Precisamos do medo para garantir a sobrevivência em determinadas situações. Porém, muitos dos medos que carregamos não são apropriados para o trading. Então, medos, e a gente já viu isso em outros livros, outras reflexões, que nos trouxeram, enquanto seres humanos, até onde estamos hoje, eles nos impedem de evoluir no trading. E aí, em vários podcasts já falei sobre isso e costumo repetir quando a gente fala exatamente sobre um ponto importantíssimo, que é a ação e a contra-intuição que é você operar. Você está ali não querendo sair da operação quando a operação está indo a seu favor. É você não querendo ser mais corajoso ou corajosa quando a operação vai contra. Tudo isso é contra-intuitivo. Por quê? Porque é instinto humano buscar sobrevivência e minimizar a dor. Mas quando a gente está falando de trade, a gente tem que agir contra-intuitivamente. Ele complementa: não adianta se comparar aos outros. Você pode se inspirar em outras pessoas, mas saiba que essa é uma jornada individual. E o seu trabalho é alcançar uma mentalidade de equilíbrio. Não importa o tamanho da sua operação. Então, quanto mais equilíbrio você busca, independentemente de estar operando pesado, leve, seu trade longo, trade curto, equilíbrio emocional, comportamental é o que vai, no longo prazo, te pagar. Não é a técnica, né? Não é aquela operação espetacular que você acha que está pegando, não. É o seu comportamento de repetir e fazer aquilo que tem que ser feito, trade a trade, certo? Vamos lá, hoje é só pedrada. Aqui ele vai falar sobre a mente invertida, a mente de trade invertida, né? O que significa isso? O que ele quer dizer com isso? Com base em minha pesquisa sobre comportamento de nossos clientes durante anos de trabalho na City Index, né, na corretora lá que eu trabalhava, concluí que a maioria esmagadora deles tinha um padrão de pensamento mental doentio, porque sentiam medo em momentos em que não havia motivo para isso. E o medo deles se manifestava durante os instantes em que suas posições estavam onde? Obtendo lucro. Então o que esses clientes normalmente faziam, né? Que eu estava falando anteriormente aqui, que é o medo que você não pode sentir. Quando a operação está andando a seu favor e tudo está favorável, você pode pegar uma operação espetacular pagando lá 5, 6, 7, 10 para 1. A cada tique que ela anda a seu favor, vem ali aquela emoção. Eu vou fechar. Aí se voltar, eu vou perder tudo que eu já tinha conquistado. Então, esse medo é um medo que você não tem que ter. Ao contrário, ele complementa aqui, né? Por mais que eu manipule o argumento, isso ainda é medo de perder. Nesse caso, é o medo de perder lucros acumulados no papel. Isso, para muita gente, pesa muito mais do que o medo do loss. Tem gente que fica desesperado quando a operação começa a andar a favor, já quer colocar no zero, não tem técnica, não tem estatística, não tem gerenciamento de risco, nada que represente a pessoa. Deixa eu colocar aqui no zero para não perder. E aí,
Quando a operação vai contra, aí vira o Superman, a Superwoman, né? Ai, ai. Quando os clientes estavam em posições perdedoras, olha, eles relutavam em realizar a perda. Mas quando tá ganhando, quer botar logo no bolso desesperadamente. É o que eu falo sobre as parciais também, né? Não é o meu perfil. Eu sei que tem gente que faz e nada contra, mas é a minha visão sobre isso. Então, assim, era como se tivessem a atitude de que, enquanto a posição estivesse aberta, ela ainda poderia dar certo. E nessa hora, quando a boleta tá vermelha, fica corajoso. Mas na hora do vamos ver, a hora que importa mesmo, a hora do gain, aí fica com medo. Acredito que eles optaram por substituir o medo pela esperança. Eu ainda considero como medo, né? Essa esperança ela ainda está revestida de medo no final das contas. Eles esperavam que a posição perdedora voltasse ao break-even para poder se livrar, às vezes suportando um loss absurdo, quando na verdade um gain que seria absurdo, que deveria suportar, a pessoa não suporta. Isso aí é a mente invertida no trading. Terrível. Vamos lá. E aí ele traz uma pergunta e uma reflexão, né? Você quer muito isso? O que é isso que ele está falando que você quer? Talvez esse seja o momento de saber o que é trading de verdade. Muitos de vocês acredito que já tenham sentido na pele o que é o trading de verdade, né? Ai, ai, vamos nessa. É uma ótima maneira de expor todas as suas fraquezas e destacar suas fortalezas. Descobri fraquezas em meu caráter por meio das minhas operações e pesquisas. Eu até falo isso assim com uma certa frequência, né, de que o mercado financeiro ele apresenta a você atitudes e personalidade que você pensou que jamais teria. Eu lembro quando eu perdi lá os 70k, eu ficava assim falando, cara, como é possível ter tido esse tipo de atitude? Como é possível eu, uma pessoa tão disciplinada, eu vejo gente extremamente disciplinada no esporte, inclusive tem gente aqui que me segue, medalhista olímpico, tem gente que já foi para a Olimpíada, tem gente que já ganhou medalha, tem gente que é atleta profissional, tem uma galera, uma boa quantidade aqui da galera do fisiculturismo que me segue, né, galera do bodybuilder, né, não necessariamente fisiculturismo, é que eu não entendo muito da área, mas eu sei que tem uma galera que me segue dessa área, e essas pessoas são extremamente disciplinadas, mas quando vem para o gráfico, quando vem para o trading, lidar com o dinheiro, lidar com o comportamento à frente da tela, parece que a disciplina ela falta ali. Então, assim, você conhece um lado seu que você não conhecia quando está à frente do gráfico. Então, você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa treinada, uma pessoa de sucesso em outra área, e vem para aqui, o seu ego te derruba, ele te detona. Aí ele vem, complementa, né? Para mim, o benefício colateral de ganhar a vida operando nos mercados financeiros são os traços de caráter que isso incute em mim. Eu não tenho dúvida que ser trader me tornou uma pessoa melhor. E eu sempre digo, e não canso de falar isso para todo mundo. Enquanto você se torna uma pessoa melhor e busca estar sempre evoluindo, melhorando, você vai se tornar um trader melhor. Eu digo isso na sua saúde, digo isso se você praticar atividade física, digo isso se você ser disciplinado, você ter seu momento para a família, você ter seu momento de estudos, leitura, reflexão, meditação. Então, assim, é muita coisa que impacta diretamente na performance como trader. Então você busca ser uma pessoa melhor, e o fato de ser uma pessoa melhor, dormir bem, e etc., tudo que a gente fala, né, ao longo aqui da nossa jornada, influencia diretamente na sua postura, na sua percepção como trader no mercado financeiro. E aí, o que ele complementa aqui? Ele é uma pessoa mais paciente do que nunca e mais focado do que nunca por ter se tornado um trader, né? E o fracasso é uma das grandes ferramentas de aprendizado. Isso para quem é inteligente, né? E faz do fracasso aprendizado, porque muita gente toma as porradas no mercado financeiro e fica repetindo e repetindo sempre os mesmos erros. Muita gente faz isso. Então, aprenda com os erros. Não respeitei o gerenciamento de risco. O que aconteceu? Você não respeitou o gerenciamento de risco, você quebrou uma conta, você perdeu seu dinheiro, perdeu uma conta de uma mesa. O que você vai aprender com isso? Você vai aprender que quando você não respeitar o gerenciamento de risco, a pancada vai ser grande. Aí daqui a uma semana você tá não respeitando o gerenciamento de risco novamente? Porque se você está fazendo isso, você não está evoluindo com fracasso, você só está fazendo com que o seu fracasso seja repetitivo e te leve ainda mais para o fundo do poço, te leve ainda mais para o buraco. Vamos lá? Mais um. Tem mais, um. A maldição dos padrões. Vamos continuar aqui. O que ele traz? Eu não iria tão longe a ponto de dizer que a análise dos gráficos é o santo graal. Ganhei muito dinheiro com gráficos de trading, claro, né? Porém, não foi a minha capacidade de ler um gráfico que fez de mim um trader bem sucedido. Eu não tenho nenhuma dúvida nem hesito ao falar que o que faz um trading ser vencedor é a mentalidade, é o comportamento. Eu sei que muita gente foca demais em estudar gráficos, em ficar bom em padrões, em encontrar ali os melhores padrões, aquele que vai entregar ali os melhores resultados. Muita gente até comenta comigo no Instagram, poxa, eu queria ter os seus resultados e operar tão bem como você, achando, né, essas pessoas pensam que a forma que eu opero, ela está ligada unicamente ao meu modelo operacional, o modelo de entrada, quando na verdade o modelo de entrada ele é uma parte
daquilo que traz os resultados. Eu acredito muito que a mentalidade ela é muito mais relevante para que isso aconteça do que propriamente os gráficos em si. O gráfico está dizendo que o gráfico não é importante, extremamente importante. Se você não tem uma boa técnica, se você não tem um bom modelo de entrada, não tem uma boa leitura, certamente você não vai conseguir extrair nada do gráfico, né? Mas, mesmo que você tenha um excelente modelo de entrada, mesmo que você tenha uma leitura espetacular, se a sua mentalidade, o seu comportamento não estiverem alinhados com aquilo que você precisa executar, o resultado não vem. Então, vamos lá. Padronização. A mente tende a buscar informações que confirmem o viés que já decidimos seguir. Portanto, é quase impossível ser completamente objetivo em relação à análise dos gráficos. Certa vez, meu antigo mentor Bryce Gilmore comentou sobre esse fato. Ele disse: Tom, nos mercados e nos gráficos você só vê o que treinou seus olhos para ver. Olha que pedrada, essa é pedrada, presta atenção que essa é pedrada. Outra perspectiva desse mesmo conhecimento foi expressa por Anais Nin. Ela disse: não vemos as coisas como elas são, nós vemos como nós somos. E aí eu complemento e digo assim: você enxerga no gráfico exatamente aquilo que você quer ver. E você precisa tomar muito cuidado. Alguns alunas, né, comentam comigo: poxa, eu não sei o que eu faço para mudar o viés. Às vezes eu tô ali, entro no gráfico para operar com viés de compra e não consigo mudar o viés para venda. Por quê? Porque às vezes você entra com a cabeça tão rígida, você entra numa perspectiva tão dura sobre aquilo que você quer enxergar do gráfico, que você só foca em um ponto. Você esquece de pensar: olha, o gráfico, se ele fizer isso aqui, é comprador. E ele tá assim, comprador. Mas se ele cai a partir desse ponto, ele passa a ser vendedor. Se ele rejeita as possibilidades de compra, ele tá perdendo força, ele vai se tornar vendedor. Então, as pessoas, elas focam tanto e acreditam tanto em determinadas coisas que elas querem acreditar, que elas vendam os próprios olhos para aquilo que de fato está acontecendo. E isso é um padrão de comportamento também. Então, leve isso para o seu operacional, para o seu tipo de modelo, para o seu plano de trade, né? Você só vê aquilo que você quer ver. Então, saiba o que você quer ver do gráfico e saiba também o que você não quer ver. Porque, assim, às vezes você está tão convicto daquilo que você espera que o gráfico faça que você só foca em um viés, em uma vertente, sendo que às vezes o gráfico está te esfregando na cara e ele já mudou o viés. Só que a pessoa está focada naquilo que acreditou que o gráfico faria. Então, muito cuidado com isso. Vamos lá. Vamos que ainda tem pedrada. Pedrada mesmo. Olha aqui esse capítulo aqui, né? A fraude do guru do candlestick. E aí ele traz aqui uma reflexão espetacular, que eu diria. Estou dizendo que os gráficos de candlestick são inúteis? Não, eu também não falo isso, né? Só não acredito que haja relevância estatística para todos os seus padrões, né? A galera fala ali, é o martelo, o doji, o que quer que seja. E aí tem gente que acha que você opera o quê? Eu opero price action puro. O que a pessoa opera? Padrão de candlestick. Meu amigo, minha amiga, isso pode te dar dinheiro, mas vou te falar. Não sou só eu que penso assim. Um punhado de artigos e pesquisas acadêmicas sugere o mesmo. Tanto que eu sempre digo, qualquer que seja o padrão, para você tomar muito cuidado, porque nenhum padrão, ele vai te entregar o resultado que você precisa ter. Sabe o que vai te entregar o resultado que você precisa ter? A leitura de contexto, a leitura do viés, carregar o trade quando ele está a seu favor, não ter medo do trade quando ele está te dando ganho, e nem ser corajosa quando você está perdendo. Isso aí sim vai te entregar excelentes resultados. E aí vem uma reflexão: traders, cuidado. Os corretores e educadores colocam a carroça na frente dos bois. Eles nos fazem pensar que aprender o maior número possível de padrões aumentará nossas chances de sucesso no trading. Isso simplesmente não é verdade. Quanto mais padrões conhecemos, mais será a tendência de nos convencermos a sair de boas posições. Então, quanto mais coisa você coloca na sua cabeça e você não toma cuidado, não sabe em que momento utilizar essas coisas, só quer, né, como eu falo, encher a sua caixa de ferramentas, mas sem saber necessariamente como essa caixa de ferramentas vai ser utilizada, o que acontece? Você tem diversos tipos de tomar decisão para uma mesma situação. E qual que você vai tomar? Qual que é aquela certeira? Qual que é aquela que você espera que te entregue resultado? Você não sabe. Então você vai tomar uma decisão, aí a outra diz o contrário e você não vai a lugar nenhum. Por isso eu digo, entenda a leitura do gráfico, entenda o contexto, porque a forma que você vai entrar, o padrão que você espera que o candle faça, ou que a região faça ali um order block, um FVG, um IFVG, o que quer que seja, isso é só a cerejinha do bolo, porque o contexto está claro para você. Então vamos lá. Mas de qualquer forma, o trading é tão subjetivo que não precisamos estar muito certos para ganhar a vida fazendo isso. Então quando a gente fala da subjetividade, é o que eu falo para vocês. Às vezes a pessoa quer objetivar, e eu
chama uma reflexão. Vocês já devem ter visto muitos robôs que operam no mercado financeiro e tal. Você já viu algum robô que opera única e estritamente um padrão? Os robôs que eu já ouvi falar, né, que tem aí sucesso no mercado financeiro, eles são robôs que eles operam por frequência. Porque os robôs que operam por padrão e são extremamente rígidos, colocam a objetividade naquilo que não há, né, só toma porrada. E por que eu digo isso? Eu digo isso, gente, porque o mercado, ele tem o fator humano, o fator comportamento, o pensamento, e as pessoas querem pensar que o mercado ele é sempre o mesmo, é todo dia a mesma coisa, quando na verdade ele vai repetir todos os dias os mesmos padrões. Mas e o contexto, ele é o mesmo? Então reflitam sobre isso aí, reflitam, porque eu não tenho dúvida que isso vai... Aí ele vem aqui, uma velha raposa conta. Perguntei a Trevor, ele vai contar uma historinha aqui que essa é pedrada, e é o que eu falo sempre no Instagram, é o que eu falo com os meus alunos. Viu? Olha essa historinha aqui, que essa aqui é para marcar demais. Viu? Perguntei a Trevor sobre o indicador sequential. E os olhos dele brilharam. Ele me contou uma história sobre como ele e seu amigo decidiram que havia uma vantagem em negociar com o indicador sequential em um período bastante curto. Eles se mudaram para a África do Sul e começaram a negociar ações africanas em um gráfico de 1 minuto. Nunca ouvi falar de uma empresa profissional com fundos importantes sob gestão que operassem em um período tão curto, 1 minuto. Eu gosto de 1 minuto. No entanto, isso não foi o que mais me impressionou nessa história. O que mais me chamou a atenção foi como eles conseguiram ganhar dinheiro com o que os outros traders consideravam a taxa de acerto abismal. Vamos ver qual foi a taxa de acerto. A maioria das pessoas acredita que você deve implementar uma estratégia de negociação que tem uma taxa de acerto superior a 50%. Trevor me disse que os seus resultados variavam. Havia momentos em que eram muito bons e outros em que não eram. Eu digo, né, que o que eu ensino para meus alunos, se ele tiver uma taxa de acerto ali, se ele respeitar o gerenciamento de risco, tiver uma taxa de acerto de 40%, ele vai ser lucrativo. Então, com 40% ele vai ser lucrativo, porque ele está pegando sempre acima de 3-1, gente. Então, é você colocar a matemática para trabalhar a seu favor. Sempre falo com os alunos, se você tiver uma taxa de acerto acima de 40%, os alunos têm lá, né, acima de 60%, taxas até mais altas, mas com 40% você já consegue ser lucrativo. Agora, se você não respeitar o gerenciamento de risco, você não vai ser lucrativo. Se você não respeitar os alvos, né, das suas operações, ficar querendo mexer, sair mais cedo, você não vai ser lucrativo. Então, é utilizar a matemática para trabalhar a seu favor. Olha o que, complementando aqui. Quando os resultados eram muito bons, a taxa de acerto chegava a 40%. Olha, os caras faziam dinheiro com 40% de taxa de acerto, quando era muito bom. Quando não eram, ficavam na casa dos 20%. Porém, eles tinham em mãos uma ferramenta que gerava cerca de 25 a 30 operações vencedoras a cada 100 realizadas. Eles foram extremamente bem-sucedidos e lucrativos, gente. Por quê? Porque eles botaram a matemática para trabalhar a favor. A matemática de cálculos espetaculares, estatísticos, não. É simplesmente você utilizar o seu gerenciamento de risco com seu risco-retorno e a sua taxa de acerto. Só isso, só unir esses três e fazer com que você tenha um resultado positivo disso aí. O que é o resultado positivo disso aí, vale? Gerenciamento de risco. Quando você entra na operação, você toma 1 R de stop. Quando você vai buscar o seu alvo, você busca pelo menos 3 R. Se você acerta 50%, você está muito, muito, muito lucrativo. Então é utilizar a matemática simples a seu favor. Agora, não sei quanto a você, mas eu gostei dessa história. Eu gostei muito. Isso reafirma a ideia que tenho sobre o trading. O modo como você pensa quando faz trading é muito mais importante do que, de fato, de sua estratégia ter uma taxa de acerto na casa dos 50%, 70%, 90%. Embora essa história ela não seja uma evidência conclusiva, né? Não é, porque cada um vai ter a sua perspectiva. Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro fazendo trading, desde que utilize as regras adequadas de gerenciamento financeiro e paciência necessária para respeitar os seus alvos. É uma história genial de 2 traders que conseguiram ganhar dinheiro e, ainda que, de um ponto de vista convencional, sua estratégia no papel não devesse ter gerado lucro. Quando você fala assim, ficava entre 20% e 40% a taxa de acerto dos caras, você ia pensar, isso aí teve lucro nada, os caras fizeram muita grana. Por quê? Porque foram disciplinados, né? O que quer dizer com esperava que não funcionasse imediatamente? Perguntei, ele contou o que queria dizer. Exatamente isso. Quando eles executavam uma operação, mais um insightzinho aqui, esperavam que ela começasse a funcionar imediatamente, por exemplo, né? Se tivesse comprado a 50, não iriam querer que o preço caísse a 40. Se caísse a 40, eles já encerrariam. Então eles tomavam stops curtos e deixavam ocorrer rumo ao alvo. E aí ele vem aqui, age, acredite e haja. Seja paciente consigo mesmo. Seja capaz de deixar que o seu conhecimento se estabeleça e amadureça dentro de você. Se no momento você opera com valores menores, mas quer operar com valores maiores no futuro, essa jornada
provavelmente será tudo menos linear, então você precisa ter paciência, né? Será uma jornada de avanços e retrocessos, de progressos e status quo, né? Posso lhe garantir isso, você precisa crescer e se tornar um trader que sonha ser. Seja paciente em suas operações de entrada, seja paciente consigo mesmo. Ao conseguir usar essas duas qualidades em suas negociações, com o tempo, o restante resolverá sozinho. Você aumentará o valor das suas operações em um ritmo que não será alarmante ou desesperador para a sua mente. Eu sou das pessoas que mais falam sobre paciência, né? E falo o tempo todo tentando ensinar para meus alunos, para todo mundo, como a paciência ela entrega resultados no trading. E aí ele vem e traz um complemento, né? Ah, se fosse fácil assim. Da mesma forma, dizerá você, é só ter mais paciência, é tão útil quanto servir um porco assado em uma convenção de pessoas veganas. Então, não é simplesmente o fato de você me ouvir falar que você tem que ter paciência que vai fazer com que você tenha paciência e que seu resultado venha. Você precisa acreditar, precisa internalizar, precisa se convencer de que é a paciência que vai te entregar o resultado que você tão almeja. Por isso eu falo tanto de processo, você precisa entender que é um processo que você vai passar por cada uma das etapas e que quando chegar lá vai ter a sensação de dever cumprido. Por quê? Porque você foi paciente ao esperar. Ao contrário de quem pensa espera resultados rápidos, né? Lembre-se daquele ditado: você não morrerá por causa do que sabe. É o que você pensa que sabe, mas não... desculpa, né? Você não morrerá por causa daquilo que sabe. É o que você pensa que sabe, mas que não é o que você pensa que irá matá-lo. É aquela história de que só morre afogado quem sabe nadar. Por quê? Porque é quem sabe nadar toma coragem de se aventurar em lugares que não deveriam ou se arriscar. Porque quem não sabe nadar, como eu não tenho as manhas da natação, né? Evito me arriscar. Então, é bem por aí. Complemento aqui o papel dos gráficos. O papel do gráfico é fornecer a representação visual dos pensamentos dos outros participantes do mercado. Lembra que eu falei que os gráficos eles devem representar o que as pessoas, entre aspas, pensam? Isso me permite ser muito mais específico nos meus critérios de entrada e de saída. Por exemplo, um trader fundamentalista. Um trader fundamentalista está ali com base em informações estatísticas, que toma ali a sua decisão, tá ali com base em notícias, o que quer que seja de informações que ele tenha sobre suas mãos, mas ele não está pensando ali o que as pessoas estão pensando sobre aquilo. Então isso muitas vezes quebra a perna dessa galera. No entanto, é fácil se deixar seduzir pela aleatoriedade dos gráficos. A gente não estava falando que você sempre vai enxergar o que você quer ver, então isso faz com que haja uma aleatoriedade nos gráficos. Com o tempo, porém, não são suas habilidades de leitura dos gráficos que decidirão o número de zeros em sua conta da corretora. Controlar a mente não é uma tarefa fácil, sua mente refletirá e tirará conclusões precipitadas antes que sua mente consciente e reativa tenha tido um momento para considerar a resposta. Então você pode enxergar o que você quiser. O gráfico ele é aleatório. Sua mente vai te entregar aquilo que você quer e aquilo que você não quer também. Você precisa lidar com o consciente e o inconsciente de modo que você utilize as ferramentas corretas para quê? Para que a sua tomada de decisão seja com base na sua racionalidade, naquilo que você tem que fazer à frente do gráfico, e não naquilo que suas emoções querem que você faça. Ele complementa que os gráficos eles não funcionam tão bem em tempo real quanto após a operação. Infelizmente, você precisa acreditar e agir. É aquela história, né? Muitas vezes você decide não entrar na operação e vai dar aquela operação perfeita. E depois que der a operação perfeita, você, poxa, por que não entrei? E tá tudo confluindo aqui, tudo certinho. Por quê? Porque depois que aconteceu, a operação já é perfeita. Então é fácil você pensar assim, poxa, era para eu ter entrado. Mas você precisa agir. Por isso, apesar de a sua leitura e a decisão à frente do gráfico pegar critérios subjetivos, critérios, né, de leitura e confluências para a sua tomada de decisão, a sua tomada de decisão tem que ser o mais próximo de um robô possível. O que eu quero dizer com isso? Eu sou um robô operando? Não, mas você vai ter menos influências emocionais e aí sim você vai conseguir extrair mais resultados do gráfico. Caso você tenha dificuldade em lidar com isso após algumas operações fracassadas, quer dizer que o seu cérebro está tentando protegê-lo contra a dor. Você começará a questionar seus sinais e sabotar os próprios interesses. Eu já passei por isso, já fiz isso e tenho a solução. Ele fala que quando você passa por um período ruim, a sua mente fica querendo te sabotar, não entra nesse ou esse aqui não está tão confiável, aí você deixa de tomar decisões, as operações vão e pagam, e quando você entra, dá ruim, e aí fica naquele ciclo perdedor. Por quê? Porque você tem que pensar as suas entradas de forma objetiva. E fez o que você queria que o gráfico fizesse, objetivamente você entra, entendeu? Aí Heráclito, o filósofo grego,
pré-socrático disse: nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio, pois não é o mesmo rio e ele não é o mesmo homem. É importante ter isso em mente como especulador, porque o mercado ele está sempre mudando. Então você precisa estar se adaptando. Você vai estar se adaptando naquele período que o mercado está esticado com alta volatilidade, você pega trades mais longos. Aí tem período que o mercado está mais travado, você encurta. Aí um modelo de entrada não está tão bom assim, você aplica outro. Você precisa se ajustar, mas você só vai fazer isso se você tiver consciência de que é a técnica e não seu comportamento, não a sua mentalidade que está fazendo com que o seu resultado ele não avance, não evolua. Ele falando aqui sobre os dados do mercado, né? Uma observação. Quando comecei a levar o trading muito a sério, eu revisava minhas operações no final do dia. Eu imprimia o gráfico e traçava minhas operações nele. Percebi que cerca de 8 em cada 10 operações, ou 80% das operações, elas eram realizadas por impulso. Comecei a me tornar muito mais consciente e à medida que seguia esse caminho, eu obtive cada vez mais sucesso nas operações. Quanto menos operações por impulso eu fazia, mais dinheiro eu ganhava e mais satisfação eu obtinha com o meu trabalho. Então vejam, né? A importância aí do diário do trading que ele traz. Ele só percebeu isso, ele só conseguiu ter resultado com base nisso depois que ele fez o quê? Entendeu como ele vinha operando. Imagine, 80% das operações dele era por impulso. Talvez 80% das suas operações ela esteja sendo por impulso e você sabe disso. Você está preenchendo seu diário de trading, está analisando como você pensou na hora que fez aquela operação. Eu já falei em vídeos, falo no Instagram, já falei sobre Larry Williams, já falei sobre isso nos podcasts, então vocês já estão calejados de ouvirem falar sobre a importância do diário de trading. E aí ele traz essa reflexão importantíssima. Nenhuma quantidade de esforço, determinação ou oração transformará uma posição de negociação ruim em uma posição boa. O mercado concorda com você ou não. Não importa quão rico, grande e poderoso você seja. Se o mercado discorda de você, ele simplesmente discorda. Quando você ganha dinheiro, é porque está alinhado com o mercado. Nada mais, nada menos do que isso. E aí você caminha com os grandes players, né? Assim como eles buscam ganhar dinheiro com o trading. E aí aquela história, né, de que eu opero institucionalmente e tal, não existe isso. Você procura acompanhar aquilo que os grandes players estão fazendo, que os institucionais estão fazendo. Mas não significa que você opera como eles, você só tenta seguir o que eles esperam, que eles movem o gráfico. Os algoritmos movem o gráfico e você acompanha. E aí, para fechar aqui já essa nossa segunda parte, né, do livro, a gente está chegando aí na metade do livro praticamente, né? Ele fala aqui: há muito menos no trading do que parece. Qual é o seu objetivo? A resposta deveria ser simples: ganhar dinheiro. Antigamente, eu era muito preocupado com o que deveria acontecer, mas para ganhar dinheiro devemos nos concentrar no que está acontecendo aqui e agora e não no que a gente quer que aconteça. Quando comecei a escrever este livro, queria que ele fosse prático, ou seja, ele queria um livro mais técnico, né? Não queria tentar me passar por um terapeuta ou psicólogo de traders, porque eu não sou. Eu queria que o livro apresentasse a verdadeira natureza do que é o trading, escrito por alguém que arrisca a própria pele no jogo do trading e que tem cicatrizes e medalhas para mostrar. Então ele fala aqui que ele queria muito que esse livro tivesse aspectos objetivos, e é isso que ele vem buscar aqui nesse livro, de como você tem que pensar, o que você deve fazer, sem querer que seja um terapeuta ou um psicólogo para traders, coisa que ele não é. E aí ele vem trazendo toda essa leitura, toda essa visão da experiência. Eu gosto muito de ver a experiência, tanto dele aqui nesse livro, que ele traz a experiência dele, como outras leituras que eu faço, que é o pensamento de traders de sucesso, que isso me leva a potencializar meus resultados. Então aqui a gente fecha mais uma aula aqui do nosso clube do livro, o Trader Buck Club, que é o primeiro clube do livro de traders do mundo, né, do Brasil, não do mundo, e que a gente está trabalhando aí o Melhor Perdedor Vence. Mais uma aula de muitas reflexões que eu espero que contribua muito, muito para a evolução de vocês no mercado financeiro. Tamo junto, vamos para cima, deixa aquele likezão para fortalecer, galera. E os comentários, não esqueçam dos comentários, das suas reflexões que vocês tiveram ao longo dos vídeos, isso é extremamente importante. Valeu!